Ora, viva cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O presidente do Conselho Municipal de Maputo diz que os 135 anos da cidade são marcados por desenvolvimento e desafios com destaque para a venda informal. Desenvolvimento e desafios marcam as celebrações dos 135 anos de elevação à cidade da capital moçambicana, que celebram-se esta quinta-feira, 10 de novembro. O momento foi marcado por uma deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis, onde o edil disse que a venda informal continua a preocupar as autoridades. O comércio informal em lugares impróprios continua sendo um verdadeiro calcanhar daqueles no município de Maputo. Como estratégia gostaria a este desafio, o Conselho Municipal organiza feiras temáticas em lugares e dias programados, como forma de atrair os vendedores informais para os mercados municipais. Igualmente, o Conselho Municipal está a criar melhores condições para vendedores e utentes, tendo concluído a construção do alpendre no mercado Issavene e sanitários nos mercados 4 de outubro, Bagamoio, Moaguanine A e a reabilitação dos mercados de Mazambana, Janete e Luís Cabral. O encerramento da lixeira do Ulene continua como prioridade para a idilidade. O Conselho Municipal de Maputo está comprometido em garantir o encerramento seguro e sustentável da lixeira do Ulene, para evitar o risco de novos incidentes que coloquem em risco os munícipes e o ambiente. Nesse sentido, a fim de manter a segurança na lixeira, bem como assegurar os preparativos para o encerramento seguro da lixeira, o Conselho Municipal de Maputo recebeu do governo japonês 2 bulldozers e 4 escavadoras giratórias para trabalhos tendentes a conferir maior estabilidade à massa de resíduos depositados através do uso de uma tecnologia de aterros moderna. Valas de drenagem. Quanto a valas de drenagem, neste momento está em curso e ao nível de execução 87%. Apenas a obra de construção da vala de drenagem de Minguene, localizada no bairro da Costa do Sol, em Camabote. Estão sendo feitos trabalhos de acabamento de revestimento da vala e as ligações com as valas da Avenida Major General Cândido Monjoane. Com a conclusão desta obra, estará mitigado o drama que vivem os munícipes nos bairros que esta vala serve. Refira-se que as festividades dos 135 anos da cidade de Maputo continuam na Praça da Independência, onde será realizado um espetáculo musical. O secretário de Estado da cidade de Maputo diz que dos desafios que a cidade tem, a educação e a saúde fazem parte das prioridades. Os setores da educação, saúde e emprego fazem parte dos desafios da cidade de Maputo. Estas palavras foram tornadas públicas pelo secretário de Estado durante as cerimônias alusivas aos 135 anos da capital do país. O nosso enfoque é para os setores da educação, os setores da saúde, também a disponibilização de empregos, assistência a pessoas vulneráveis, o incremento também da produção agrícola, não menos importante, a garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública na cidade. Então, a nossa aposta é continuarmos a implementar essas ações com vista a garantir o bem-estar da nossa população na cidade de Maputo. Temos outros desafios que são as inundações, que têm afetado ciclicamente a nossa cidade. E aqui quero dizer que estamos a realizar vários trabalhos com vista a encontrar soluções definitivas, porque com o Instituto Nacional de Gestão de Desastres temos estado a realizar trabalhos de emergência, mas estamos neste momento a elaborar um plano integrado que vai englobar também outras cidades vizinhas, neste caso os municípios vizinhos, Matola, Boane e outros, porque o problema das inundações não deve ser visto de forma isolada como cidade de Maputo,
porque alguns recursos hídricos são provenientes de outros municípios, daí que deve haver uma ação conjugada de todos os outros municípios. O MDM marcou presença na Praça dos Heróis, onde usou da oportunidade para elencar os problemas da edilidade. Temos o problema de falta de estratégia de desenvolvimento sustentável da cidade, que cria inundações urbanas, sobretudo nos bairros periféricos, que são constantes neste momento. Temos o problema grave de falta de estratégia de promoção de emprego e habitação para a juventude. Isso está a aumentar a criminalidade, a ociosidade entre os jovens. Temos falta de estratégias de organização, infraestruturação do solo urbano, o que está a criar crescimento de construções desorganizadas. Portanto, são inúmeros desafios que a cidade está a enfrentar, sem falar também da questão da falta de transporte. E olhando para esse cenário, pensamos que não faz sentido que, envolvidos 135 anos, continuemos a viver num contexto como este. Portanto, refira-se que ainda nas festividades, a Praça da Independência foi palco para uma feira de saúde e exposições. E cá entre nós a dizer que mais de 30 expositores participaram em Nampula, a 20ª edição da Mostra Provincial da Ciência, Tecnologia e Inovação. Trata-se de um evento inserido, portanto, nas comemorações do Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento que se assinalou esta quinta-feira. Várias iniciativas juvenis viradas para a solução de diversos problemas desfilaram nesta exposição. Os nossos blocos mais resistentes, os blocos usados feitos com capim, então eles têm o capim é usado como ferro, né? Então ele dá mais força e mais durabilidade ao bloco. É muito resistente, foi por isso que nós decidimos fazer esse sistema, porque por causa dos ciclones que há em Nampula, sendo que vão iniciar agora a época de chuvas. Tem casas em que já usaram e tivemos boas notícias. Atualmente nós vimos que há muito roubo, sim, e não conseguimos controlar. Criamos um projeto com o intuito de tentar vir nos chamar a atenção nesse princípio que eu referi agora. Sim, criamos um sistema de alarme em que consiste num sensor de presença que vai fazer o quê? A detecção do alvo estranho. Sim, e vai nos alertar a partir de sinalizadores sonoros, assim como visuais. Sim. Em última instância, pretende-se com a iniciativa promover o rico mosaico tecnológico resultante de bagagens científicas em que os alunos, tanto do ensino superior, bem como o técnico profissional, aprendem durante a sua formação. É doloroso o processo de produção, é doloroso por vezes o processo que os nossos pais têm estado submetidos no processo de sementeira, e ao trazer inovações, ao trazer e agregar conhecimento novo nestes processos de produção, poupam o esforço físico, mas melhoram acima de tudo o nível de produtividade associada a esses nossos campos. Méteo Uresti Gondola, secretário do Estado da província de Nampula, diz que os ganhos que advêm da tecnologia e ciência são palpáveis e justifica. Esta produção de conhecimento, este todo o processo de produção tem nos permitido como província avançar de alguma forma. Dizemos, passando a revista, tive a oportunidade de receber explicação de boas experiências que podem ser utilizadas para mudar as nossas vidas. A 20ª Mostra Provincial de Ciência e Tecnologia decorreu sob o lema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Em Nampula, as lideranças locais estão a reforçar as ações de repúdio sobre as uniões prematuras no seio das comunidades e divulgação da Lei 19/2019, portanto, de 22 de outubro, instrumento que desencoraja aquele tipo de prática.
Esta quinta-feira, alguns secretários das unidades comunais e outras estruturas tradicionais juntaram-se na sede da Direção Social de Moatala, não só para a uniformização das mensagens-chave, mas também para o aprofundamento da lei que penaliza a prática das uniões prematuras. Nós fomos a associação através do ROSC, que é Fórum das Organizações da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, em Maputo, que nós, como associação que também faz parte deste fórum, e a associação identificou um líder e encaminhou para participar da Conferência Regional da África Austral, onde houve a troca de experiência de vários líderes da África Austral e neste momento o líder trouxe as ferramentas também que captou nesta conferência para trocar, discutir com os seus líderes no nível do bairro de Moatala. Não é? Este é um movimento que vai acontecer de bairro em bairro, vamos chamando de líderes de cada bairro, no sentido de fortalecer o artigo 27 sobre a omissão de comunicação e denúncia. Também vamos falar da lei, também como estava a fazer a menção anteriormente, sobre a lei de 19/2019 de uniões prematuras, dentre vários outros artigos dentro dessa lei, não é? No sentido de fortalecer os líderes, não é? Que há muitas raparigas ao nível da província de Nampula que temos visto, não é, a unirem-se precocemente e nós, como associação o Kalawamirawo, que vela pela defesa e proteção da criança, e nós estamos aqui a defender e a promover estes direitos da criança. Francisco II, de 70 anos de idade, foi o único representante da província de Nampula na Conferência Regional da SADC sobre a matéria que decorreu em Maputo nos princípios do mês passado. É para fazer expandir esse caso para lá nos confins, todos ficarem atualizados de que violência contra crianças menores de idade não podemos continuar, podemos parar, deixarmos as crianças crescerem como nós crescemos. Eu já cresci, já tenho 72 anos, eu não tenho inveja com miúdas. Tem que crescer até atingir a minha idade. Em Nampula, o processo de divulgação das mensagens sobre a Lei 19/2019, de 22 de outubro de 2019, é coordenado pelo Kalawamirawo, Associação dos Direitos e Proteção das Crianças, Adolescentes e Jovens. Consumidores da água continuam revoltosos com o FIPAG, área operacional de Nampula. Em causa estão as elevadas taxas mensais cobradas pela empresa fornecedora daquele líquido vital. Para além das constantes restrições no fornecimento de água, as queixas dos clientes do FIPAG multiplicam-se agora com a subida globante das taxas. A subida de preços, a FIPAG, a cobrança é muito ilícita mesmo, já que outros não vão conseguir mesmo pagar água por causa de subida de preços. Os valores variam de quanto para quanto mais? Varia. Antes eram valores normais, variavam de 130, mas agora não. A partir de 500 mil, é normal a pessoa ser cobrada 2 mil meticais. Por exemplo, agora vocês encontraram aqui deitado, fiquei nervoso. Uma fatura, a gente não sabe vender água, uma fatura de 930, mas que esse dinheiro? Então, esse assunto aqui a FIPAG deve resolver. Manuel Caetano é secretário do bairro de Moatala. Ainda é preciso procurar saber, conforme como vocês andaram nisso aqui, viram como a escorreria das pessoas. E esse povo está aqui muito mais, esse povo que está lá no Cossore lá. Não se dorme. Não se dorme porque estão à procura do precioso líquido que é água. À semelhança de outras zonas residenciais da urbe, em Moatala, o problema de água potável vai de mal a pior, mas o FIPAG diz estar a trabalhar no sentido de garantir o fornecimento de água até a próxima época chuvosa. A província de Nampula já inscreveu para o ano letivo de 2023 o universo de 77.424 crianças
para a primeira classe. O setor da educação e desenvolvimento humano apela aos pais ou encarregados de educação para não deixarem tudo para a última hora. Estes dados representam 24,8% do plano de matrículas na primeira classe de 313.676 crianças em toda a província de Nampula. A matrícula é gratuita, não se paga nada, então procedam a matrícula dos vossos filhos antes que o período termine. Esta matrícula está a decorrer do dia 3 de outubro até o dia 30 de dezembro da primeira classe. Depois, em janeiro, teremos a matrícula da 7ª, da 8ª e da 11ª classe. Alguns distritos, a exemplo de Mugovolas, Lalaua e Angoche, estão perto de alcançar das metas, mas os de Mussuril, Miconta e Nampula apresentam taxas abaixo de 20%. Temos distritos que nos preocupam um pouco, o caso do distrito de Miconta, o distrito de Mussuril, a cidade de Nampula, então estão com abaixo de 20%, estes distritos que eu acabei de mencionar. O processo de matrículas da primeira classe arrancou nos princípios do mês de outubro e com o término previsto para 30 de dezembro. A porta-voz da Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano apela aos pais para não deixarem tudo para a última hora. A falta de fundos para a construção ou arrendamento de um edifício para o funcionamento de uma subunidade policial numa das zonas residenciais do bairro de Namicopo pode estar na origem do aumento de focos da criminalidade naquele poço administrativo da cidade de Nampula. A posição é das lideranças locais, que dizem ter submetido várias cartas às entidades policiais para a criação das condições necessárias, mas sem qualquer resposta. A população está a chorar mesmo, porque está vendo a sua força a ser escoraçado com o proprietário da casa, que na verdade estamos arrendando. A casa é dela, reconhecemos por isso, e ela nos emprestou a casa já há bastante tempo, ela está precisando da casa dela. Então estávamos a pedir um esforço por parte do governo, que era para pelo menos ver se podia ou pode responder àquela questão, ou a nos facultar, a nos ceder um espaço provisoriamente, que não seja aquela para desocuparmos a casa da dona, ou não, haver um incentivo pelo menos para a ocupação de um espaço ou a compra, a aquisição de um espaço por parte do governo para acomodarmos a nossa polícia. Praticamente aquele grupo 15, homens katana, aqui a população está a acalmar. Eu fiz várias cartas aqui nessa direção para a polícia da 3ª esquadra, 5ª esquadra, pedir autorização de implantarmos grupo comunitária, polícia comunitária. Mas aqui, quando já às vezes conheci a resposta, dizem que é para entrar no comando provincial, não nos deram a resposta. Estamos preocupados para encontrar uma eficácia, um conforto em relação à acomodação do setor maior naquela área de Eduardo Montelane, não é? Estamos lá, alguns membros da polícia, a proteger aquela respectiva comunidade, não é? Isto é sinal que, na verdade, nós estamos presentes sobre a situação de defesa e segurança comunitária aqui no nosso bairro de Namicopo. Então, este é um dos sinais que nós identificamos, afirmamos que estamos envolvidos nesse programa, de envolver a comunidade e juntos com a 3ª esquadra para ver se possamos reforçar a defesa e segurança comunitária. O pedido das autoridades locais ocorre numa altura em que ainda se registram focos de criminalidade em Namicopo, apesar de uma ligeira redução. Nesta unidade, Nelson Mandela, porque aqui também constatou-se muito esses homens katanas. Katanaram um senhor aqui quase três vezes ele viram buscar em casa dele. Então,
eu com a minha liderança comunitária, aliás, com os meus líderes comunitários, tentamos, vamos lá, se falhar, não vamos falhar. Vamos tentar pôr pelo menos 10 estar a rodar aqui durante das 22 horas até 3 horas, 22 a 3 horas. Fizemos esse programa, com a liderança está aqui. Fizemos aquilo ali, mas fomos remeter no comando do aeroporto, traz os nomes, mandamos os nomes e ali não deu mais resposta. De nós irmos entregar as pessoas que tínhamos incorporado aqui, não nos chamaram mais. A situação controlada, não é? A nível das comunidades, para existirem poucos fogos, mas é assunto que já vale a pena, neste tempo atual, com relação aos tempos recuados, que havia mitos na consciência das pessoas que, ora, Namicopo era sítio impenetrável. Com um universo de mais de 70 mil habitantes, Namicopo conta com 2 esquadras da PRM, nomeadamente a 3ª e a 5ª, mas o seu raio de cobertura não satisfaz as necessidades da população. São notas do bairro de Namicopo. O fiscalismo a céu aberto está cada vez mais a assumir contornos alarmantes na província de Nampula. Atualmente, a taxa de cobertura de saneamento de meio está fixada na ordem de 51%, número considerado como estando aquém das reais necessidades. A falta de observância das medidas mais elementares de higiene associada aos hábitos culturais são apontadas como as principais causas desta prática. Este fenômeno de fecalismo a céu aberto retrocede os esforços do governo de melhoria das condições de vida da nossa população. Lamentavelmente, a nossa província de Nampula ainda não conseguiu nenhum distrito declarado livre de fecalismo a céu aberto. Isto nos preocupa. Preocupa-nos porque é com o saneamento do meio e a não prática do fecalismo de céu aberto que estaríamos a avaliar a qualidade de vida da nossa população. Portanto, temos muito trabalho, caros administradores distritais, na qualidade de líderes de saneamento do meio nos vossos distritos. Na reunião de advocacia em saneamento rural, o governador da província de Nampula disse que o grande desafio consiste na sensibilização das comunidades. Temos vários desafios de acesso aos serviços de saneamento melhorado, assim como o desafio da fraca sustentabilidade das comunidades declaradas LIFECA ou por comunidades livres de fecalismo a céu aberto, onde se registram eventos que continuam ainda a preocupar a todos nós. Desafio que queremos reiterar a todos os líderes que são os nossos administradores distritais, para cada um numa base competitiva se transformem, melhor dito, as vossas comunidades locais em livres de fecalismo a céu aberto. Para o Manuel Rodrigues Alberto, as ações do governo devem incidir sobre factos concretos. Por essa razão, ainda neste ciclo governativo, projeta-se a construção de mais de 7.000 latrinas melhoradas, um exercício que poderá ajudar Nampula a alcançar o plano de declarar a província livre de fecalismo a céu aberto até 2030. O governo tem como objetivos melhorar a prestação de serviços e aumento dos níveis de cobertura no abastecimento de água e saneamento à nossa população, contribuindo deste modo para o alcance das metas de desenvolvimento do milênio para 2030. A orientação vai também para os administradores distritais, no sentido de pôr as comunidades a abandonar os maus hábitos de higiene através de construção de latrinas melhoradas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância é um dos parceiros estratégicos do governo moçambicano na luta contra o fecalismo a céu aberto, assume o compromisso de continuar a apoiar o país para a redução da prática em Nampula. Para a materialização destes projetos, aliás, objetivos, essa que é, a organização defende muito trabalho junto das comunidades.
Aquele organismo das Nações Unidas diz que Moçambique é um dos países de alto risco, com 27% das pessoas sem acesso a qualquer forma de saneamento para atender às suas necessidades biológicas. Segundo os dados do Programa de Monitoramento Conjunto, Unicef e a Organização Mundial de Saúde, a província de Nampula apresenta uma taxa de fecalismo a céu aberto de cerca de 23%. Unicef, sendo um dos parceiros do governo na implementação das ações de saneamento, tem canalizado o seu apoio desde o apoio na elaboração da estratégia de saneamento rural, capacitação dos técnicos, das empresas da área social, ONGs e do governo, a vários níveis, nacional, provincial e distrital. Para o caso de Nampula, o Unicef, de forma piloto, introduziu em 2019 a abordagem de implementação de saneamento total liderada pela comunidade Santo League, através das equipas multissetoriais do distrito, no âmbito do programa Nutrição. A luta contra a erradicação de fecalismo a céu aberto foi a nota dominante neste encontro, que juntou alguns representantes do governo e parceiros com a finalidade de desenhar modelos de intervenção na sociedade. A melhoria do acesso à água e saneamento são uma prioridade maior do governo de Moçambique em geral e, em particular, do governo da província de Nampula. Moçambique adotou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, comprometeu-se a atingir a meta 6.2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030, ou seja, alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, acabar com o fecalismo a céu aberto, prestando especial atenção às necessidades das mulheres, raparigas e das pessoas em situação de vulnerabilidade. É nesta senda que o Conselho Executivo Provincial de Nampula e a Direção Provincial de Obras Públicas, parceiros de cooperação, programaram esta reunião para refletirmos aqui sobre os aspectos relacionados ao saneamento na nossa província, para respondermos àquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. A nível da província de Nampula, na Cala Velha, tem algumas comunidades. Nós, como distrito de Nacala Velha, temos cerca de 232 comunidades livres de fecalismo a céu aberto. Estamos neste momento com o processo de avaliação. Avaliamos o posto administrativo de Gerger há 2 semanas e que falhamos uma comunidade. Se tivéssemos passado todas as comunidades, estavam previstas 41 comunidades, mas passaram apenas 40. Quando falamos apenas, até há quem pensava que íamos dizer apenas uma. Passamos 40 e uma comunidade chumbou neste processo, ou seja, não passou. E quando fizemos o pente fino, como posto administrativo, fomos identificar mais 6, totalizando 7 comunidades que precisam ser declaradas LIFECAS, e até o final do ano acreditamos nós que seremos o primeiro distrito a declarar um posto administrativo ao nível da nossa província livre do fecalismo a céu aberto. Refira-se que a reunião decorreu sob o lema Saneamento e Higiene para Todos e Responsabilidade para Todos. Está tudo dito e visto no Jornal da Noite. Continuação de uma excelente recepção à nossa programação. Fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fomos.